Livro Eu Não Morro Mais. Ele já morreu por mim. Humanidade. Vamos fazer uma rápida análise de Hebreus capítulo 2, versículo 14, para que possamos entender algo a mais sobre a poderosa obra do Senhor Jesus Cristo. No Getsêmani, ajoelhado, houve profunda luta interior a ponto de Jesus soar gotas grandes de sangue, que corriam até o chão. Por esse acontecimento, podemos claramente ver o que aconteceu ali no meio das oliveiras em profunda tentação. Você sabe por que ele sentiu tanto o impacto no Getsêmani e até da cruz a ponto de lutar constantemente para vencer pela graça de Deus? Hebreus, capítulo 2, versículo 14, revela esse mistério. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, o versículo se refere ao dizer filhos a nós, os homens, a humanidade de um modo geral. Na continuação, o versículo indica: também ele participou das mesmas coisas. Hebreus capítulo 2, versículo 14, parte B. O versículo diz: ele, se referindo a Jesus. Se analisarmos, constataremos que este versículo fala muitas coisas. Diz que Jesus foi participante da carne e do sangue, ou seja, foi totalmente homem. A carne diz respeito ao seu corpo, desejos e vontades do corpo. O sangue diz respeito aos sentimentos, desejos e vontades da alma. Não há como dizer que Jesus não era homem. Era apenas uma fantasia ilusória. Não podemos dizer jamais que Jesus tinha algo a mais do que nós. Isto seria uma grande mentira. Seu corpo era igual ao nosso em todos os aspectos, tendo os mesmos desejos. Sua alma sentia os mesmos desejos. Sua alma sentia as mesmas coisas que a tua alma. Sua mente e coração era como o de qualquer homem. Mas, quem sabe você ainda esteja com uma dúvida que não deveria ter. Mas, e o poder que ele tinha? De onde vinha? Não precisa no momento comentar muito a respeito de seu esvaziamento. Só de imediato é bom entender ou relembrar que Jesus deixou a sua onisciência, onipresença e onipotência no céu, tomando a semelhança de homem. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Ele se tornou homem e todo o poder que usou não era dele, pois não tinha. Mas por quê? É simples. Nenhum homem possui poder próprio. É fácil de entender isso. Nenhum homem tem poder próprio diante de Deus, e nenhum usa um poder espiritual próprio para Deus. Ele participou de uma carne sem poder e de um sangue sem poder. Como qualquer outro homem, ele precisava de poder para realizar a sua obra, mas o seu poder não estava nele. Havia tomado uma carne e um sangue que não tinha poder. Então, qual era o poder que ele tinha e usava? Vamos nos lembrar que Jesus na terra tinha e usava a plenitude do Espírito Santo. Tudo o que fez com o poder que possuía do Espírito Santo. Jesus se tornou homem para se identificar completamente com o homem. Sentindo o que o homem sentia por experiência, Jesus clamava o poder do Espírito em favor do homem para que os seus problemas fossem solucionados. Sendo tentado em tudo, Jesus podia, por causa das próprias tentações, acionar a plenitude do Espírito para intervir nos problemas dos homens. Não foi uma fantasia.
Ele não ficou no meio dos homens só para cumprir uma ordem, sem nada sentir. Se ele não estivesse na forma de homem, não iria se sensibilizar tanto com os problemas dos homens. Não iria sentir tanta compaixão e tanto amor. Jesus não ficou indiferente e neutro. Pelo contrário, participou, aconselhou, se esforçou, amou, sofreu e morreu. Tudo isso prova que ele era um homem. Caso contrário, suas atitudes, reações e palavras seriam outras, não essas que lemos nos evangelhos. Homem com total plenitude de poder e de honra. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Homem que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Homem de carne e sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Não há como negar essa verdade. Não há como ir contra a realidade da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe uma diferença: o seu nascimento. Ele foi posto pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18. Isto mostra sua humanidade e também sua natureza divina. Experiência. Mas por que ele teve que ser totalmente homem? Há muitos propósitos. No entanto, Hebreus capítulo 2, versículo 14, parte C, nos mostra para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Eu sei que você sabe e todos sabem que Cristo viveu aproximadamente 33 anos. O que muitos não sabem é o porquê ele só viveu esse pouco tempo. 33 anos foram o suficiente para que tivesse todas as experiências humanas. Ele nasceu e foi um indefeso bebê. Depois de algum tempo, engatinhou e mais um tempo andou, apoiado pelos móveis de sua casa. Você acha que esses degraus de crescimento são experiências? É lógico que sim. O Deus do céu e da terra se transformar em um indefeso bebê não é uma experiência e tanto? Você tem essa experiência, mesmo que não se lembre dela. Pelo menos você sabe que era um bebê. Em seguida, Jesus se tornou uma criança normal por uma parte e anormal por outra. Normal porque aprendeu a falar, a escrever e com certeza também a brincar. Anormal por causa da compreensão que já tinha pelo Espírito Santo que era filho de Deus, com apenas 12 anos. Lucas capítulo 2, do versículo 42 ao 52. Você não tem experiências de quando criança? É lógico que tem, e com Cristo não foi diferente. Ele também teve, sentiu o que uma criança sente, pensou como uma criança pensa e teve todas as experiências que uma criança tem. Segundo o que nos orienta o Evangelho de Lucas, Jesus crescia tanto espiritualmente como fisicamente. Lucas capítulo 2, versículo 52. Isso quer dizer que ele foi jovem e, como tenho dito, teve todas as experiências de um jovem. No entanto, sem nenhum pecado sequer. Ele discernia entre tudo o que era mal e o que era bom. Isaías capítulo 7, versículo 15. E agia pelo bem. Mas isso não quer dizer que ele não tenha sentido ou pensado como um jovem comum. Isso quer dizer que ele apenas não agia como os outros e não era influenciado pelos outros como muitos eram e são. Um jovem como outro qualquer, mas que jamais pecou por estar cheio da graça e discernia o mal e lançava-o fora. No entanto, Jesus passou
e enfrentou vários combates contra diversas circunstâncias pecaminosas. Mas o que a Bíblia nos mostra é que em todas as vezes e em todas as fases da sua vida, ele venceu. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porém, ficou a experiência, como também as vitórias. Jesus se tornou homem e continuou a ter experiências de uma forma real. Responsabilidade sempre teve, mas ao se tornar homem, aparecia várias outras responsabilidades, inclusive o trabalho. Marcos capítulo 6, versículo 3. O interessante é que no Éden, Deus penalizou o homem depois de haver pecado, dizendo que do suor do seu rosto o homem comeria o pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Jesus veio em forma de homem e até ele trabalhou e suou o rosto para ganhar o pão, pois era carpinteiro. Quando Cristo iniciou seu ministério, teve a maioria de suas experiências humanas. Foram 3 anos, suficiente para ter todas as experiências de que precisava. Bom, você já leu os evangelhos e sabe, até mais do que eu, que Jesus curou multidões, libertou, fez milagres e participou e resolveu o problema de muitos. Ora, isso não são experiências? Curar um cego não é uma grande experiência? Ver um rosto feliz por causa de um milagre não é uma gostosa experiência? Contemplar pessoas libertas e exaltando a Deus por um milagre não é uma grande e linda experiência? Em 3 anos e meio, Jesus sentiu muita compaixão, amor, indignação, ira e outros sentimentos mais. Todos são experiências humanas, pois ele estava na forma de homem. 33 anos foi o tempo exato para que ele conhecesse de tudo e fosse tentado de todas as formas. Mas esses 33 anos também foram suficientes para mostrar que ele era vencedor, pois em nenhum momento pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O que podemos ver é que, em primeiro lugar, Jesus viveu na pele e não por onisciência todas as experiências humanas. Ele já se revestiu de completa humanidade para sentir, pensar e se emocionar como o homem, para ver como era ser homem sendo homem e não somente pela onisciência que ele possuía quando estava na forma divina. Diferença. Percebam a diferença que há entre João Batista e Jesus. Quem sabe você até já percebeu. João Batista viveu a maior parte de sua vida no deserto e no período do seu ministério vivia pelas margens do Jordão batizando as pessoas e pelo deserto pregando o arrependimento de pecados. Não havia um contato, não havia uma aproximação profunda. Agora, se olharmos para Jesus, o que veremos? Bem, veremos um Jesus que sempre estava no meio das multidões, comia com os cobradores de impostos, pregava para os samaritanos, convertia prostitutas, políticos e pessoas comuns. Jesus tocava e sentia o problema do povo, abraçava, chorava, intercedia, aconselhava, curava e procurava mostrar o poder de Deus para as pessoas. Havia contato íntimo e uma aproximação real. Você entende isso? Então por que há essa diferença entre João e Jesus? É simples, por causa da missão. João Batista veio preparar o caminho e Jesus veio ser o caminho.
há muita diferença. Para preparar o caminho, é necessário conhecer o caminho, e por isso João ficou no deserto a fim de conhecer o caminho, que é Jesus, para então preparar as pessoas para que vissem e crescem nesse caminho que estava para chegar e se instalar na terra. Ou seja, João veio preparar o caminho para que o caminho entrasse e se enraizasse na terra. Jesus era o caminho e por isso tinha que conhecer as pessoas que passariam pelo caminho, que era ele mesmo. Por isso, por ser o caminho, foi até as pessoas para conhecê-las e ter experiências para que fosse um caminho de misericórdia, salvação e vida eterna por experiência de vida. Verdade no sentido de entender o homem e a realidade no sentido de realmente ter passado o que as pessoas passavam para se concretizar o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Uma experiência. 33 anos foram a soma exata para que todas as experiências se manifestassem na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, notem que ainda faltava uma experiência. Mas qual? Que experiência é essa? Vou te dar uma dica. O que é o que é? O que todo homem tem que passar. Acertou! Parabéns! É a morte. Jesus tinha que provar a morte, sentir a morte e vencer a morte. Era a última experiência e essa o levaria a vencer pelo homem, justificando-o completamente. Vamos ler novamente o versículo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus chegou na cruz com muitas experiências. Uma boa parte delas aconteceu no jardim do Getsêmani. Ali foi um campo de sinistras experiências que no final resultaram na vitória plena de Cristo. Tentações que foram vencidas completamente pelo poder do Espírito Santo em Jesus. Na cruz, ele passou por diversas experiências aterrorizantes. Na verdade, ele era um representante pleno do homem na cruz, pois em si próprio estava a plenitude das experiências humanas, e isso o habilitava a ser o nosso legal representante e interceder por nós perfeitamente. Ele levou todas as experiências, unindo-as com as experiências das horas que se passaram na cruz, e partiu rumo à experiência final, que daria aos homens a graça, a morte. Jesus ia destruir a morte física e iria provar a ressurreição. No entanto, para isso era necessário que provasse a morte física. Entendemos claramente que a morte espiritual seria destruída pela entrega da vida de Cristo na morte, e a morte eterna seria uma opção e não um destino. Ele veio para provar a morte, a experiência que lhe faltava. Todas as outras ele já tinha, só faltava morrer e vencer. 33 anos foram a quantia correta para que fosse experimentado, provado e tentado de todas as formas, e levasse todas as experiências na cruz e provasse a morte por nós. A mesma moeda. Você consegue entender que a morte era inimiga do homem e, por conseguinte, era inimiga de Jesus? A morte era um inimigo a ser derrotado
porque era na verdade um malefício para o ser humano. Mas vamos entender uma coisa interessante que o versículo mostra: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Percebam que Jesus usou um inimigo para destruir outro inimigo, para que pela morte. Ele usou a morte como arma para destruir o que tinha o império da morte, que é ele mesmo, o diabo. É impressionante. Jesus usou uma inimiga aliada de Satanás para destruí-lo. Era uma grande guerra que foi vencida de uma forma totalmente diferente. Não houve armas, espadas, chutes e socos por parte de Cristo. Ninguém vence o diabo com violência física, agressões e outras coisas mais. Jesus venceu o diabo usando algo que o diabo tinha de mais poderoso: a morte. Satanás tinha a morte em suas mãos e usava-a para destruir o homem, levando-o para a morte da separação eterna. Jesus pegou essa arma e venceu o diabo por ela. Como dizem, o feitiço virou contra o feiticeiro. O diabo, que lançava a morte no homem, foi derrotado pela morte de Jesus Cristo. A morte, que era uma arma do diabo, derrotou o diabo. Jesus o venceu com o que ele costumava destruir e vencer o homem. Foi a mesma moeda. O diabo semeou a morte por muito tempo e de todas as maneiras, mas colheu a sua semente e foi derrotado pela própria morte quando Cristo morreu. Muitos homens matam várias pessoas por meio de facadas e acabam morrendo por meio de facadas. Outros roubam e depois são roubados, traem e depois são traídos, e ferem e depois são feridos. A Bíblia diz que o que você planta, você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mais cedo ou mais tarde vem a retribuição. Jesus, ajoelhado no Getsêmani, sabia que um dos propósitos de sua vida era por causa da destruição que o diabo aplicou no homem por meio da morte. Cristo sabia que ele havia vindo para penalizar o diabo por todos os males feitos. Retribuição? Sim, a retribuição com a mesma moeda que destruía, ou seja, sendo destruída com a morte de Jesus. Você consegue ver o diabo confuso? Ele era derrotado pela morte, sua aliada e sua comandada. Você consegue ver o diabo dizendo: o que está acontecendo? A morte está me destruindo. Glória a Deus! O diabo foi destruído com o que destruía, foi vencido com o que vencia, foi envergonhado com o que envergonhava. A morte era inimiga de Jesus, mas foi usada por Jesus, e isso mostra que ele domou a morte e se entregou a ela no momento certo para executar completa destruição no reino das trevas. A morte queria vencê-lo, mas ele usou a morte para vencer o diabo. Cada ataque da morte em Cristo era um ataque instantâneo no maligno. A morte se revoltava contra Cristo e, ao mesmo tempo, sem saber, se voltava contra o diabo e o seu reino. Quando Cristo expirou e morreu, aparentemente estava derrotado, mas, na verdade,
quem estava totalmente derrotado era o diabo e o seu reino. Jesus estava morto, mas aquele estado era sinal de vitória. O diabo é que estava completamente vencido por meio da morte do Senhor. O império. Você consegue entender o porquê há tanta pressão sobre Jesus no Getsêmani? Você acha que o diabo iria ficar passivo, sabendo o que Cristo iria fazer? Já ouvi pessoas dizerem que o diabo não estava no jardim naquele momento, pois nenhum versículo diz isto. Ora, se Satanás não estava ali, então onde ele estava? Será que ele não estava preocupado com Jesus? Será que ele não tinha pretensão desesperadora de impedir Jesus de vencê-lo? Eu não consigo ver o Getsêmani sem a presença astuta do maligno. Tanta pressão, tanta tristeza e tanta luta tinha, sem sombra de dúvidas, o dedo do maligno no meio. Vamos continuar a entender o versículo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A preocupação do maligno era grande, pois todo o seu império estava correndo sérios riscos de ser destruído. Por isso, sabemos da sua natureza má e detestável. Ele fez de tudo no Getsêmani para derrubar o nosso Senhor Jesus. Ele tirou todos os truques da manga e fez de tudo, mas não teve nenhum resultado. O diabo tinha o império da morte, ou seja, a morte trabalhava para ele e era sujeita a ele. Satanás dominava a morte e com isso, em muitos podia lançar a morte por causa do pecado em Adão e os outros pecados. Entendemos que o diabo tinha autoridade para provocar a morte em quem estava distante da proteção do Senhor. O versículo diz que a morte estava nas mãos dele. A morte era um grande império que era regido pelo imperador Satanás. Diga-me, o imperador não tem poder sobre o império? Os exércitos estão prontos para ouvir a voz do imperador para realizarem qualquer intento. Entendam que também a morte estava pronta para obedecer a Satanás e tirar a vida de muitos, muitos mesmo. É lógico que Satanás nunca teve e nunca terá poder para matar um servo de Deus que está debaixo de sua palavra, pois a palavra o protege e o livra. No entanto, fica fácil de entender que o maligno tinha um poder legalizado para penalizar e tirar a vida dos homens. O diabo tinha um certo direito sobre o homem. Você sabe por quê? Por causa do pecado que todo o homem tinha em Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. O homem estava no pecado de Adão, e por isso o diabo tinha um acesso fácil para vencer e até provocar a morte dos homens. O homem tinha gerado o pecado. O pecado tinha gerado a morte e o diabo pegava a morte por causa do pecado em Adão e matava o homem. Era um grande império e Satanás era o que comandava a morte para matar o homem. Era uma fortaleza grande e poderosa que tinha poder sobre a humanidade. Por esse motivo, Satanás lutava afoitamente para destruir Jesus no Getsêmani. Sua fortaleza e o seu império corriam riscos incalculáveis de serem destruídos. O diabo não queria que Jesus fosse até a cruz e ali no Getsêmani
era uma das últimas oportunidades para que ele tivesse êxito nesta missão. Graças a Deus que ele não conseguiu, e Jesus, no meio de sinistra provocação, foi para a cruz, para ali destruir o diabo e todas as suas fortalezas mortais. Conforme o sangue corria, a vitória sobre Satanás era gloriosamente decretada. Ao passo que Jesus ia dando a sua vida por nós, o diabo era destruído. Notem que não foi preciso dizer muitas coisas, não foi preciso brigar fisicamente. Jesus precisou somente de obediência, silêncio e fé. O sangue de Jesus escorria pela cruz e inundava as cavernas mais ocultas do inferno. Quanto mais o diabo se escondia pelas cavernas e túneis, mais o sangue de Jesus os varria, destruindo-os. O diabo se escondia do sangue quente de Cristo, mas não era possível. O sangue caía nele como uma grande correnteza devastadora. Se olharmos naturalmente, veremos um Jesus todo machucado, ensanguentado e sofredor. Porém, se olharmos com os olhos espirituais, veremos que cada pequeno ou grande machucado do seu corpo era como um lança-míssil poderoso que lançava o poderoso sangue de Cristo contra o diabo e seus exércitos malignos. O sangue de Jesus, que é a sua vida, é muito poderoso. Há quem duvide do poder desse sangue, mas foi ele que aniquilou o diabo completamente. Jesus ia dando o sangue pelo homem e com isso a morte ia se aproximando. O sangue ia desaparecendo e a morte ia nascendo. O diabo ficava sem entender como o sangue de Jesus tinha tanto poder. Era um bombardeio constante, sem esforço, por parte do Senhor, somente o silêncio e o sofrimento. Foram 6 longas horas de intenso derramamento de sangue, 6 horas para que o império da morte e o imperador Satanás fossem destronados e aniquilados. Jesus arruinou o inimigo por meio do seu sangue. Quando todo o seu sangue foi derramado, a morte se manifestou e levou Jesus tirando a sua vida por completo. Quando a última gota de sangue pingou, o mundo espiritual se abalou. Era o sinal que ele havia morrido. A morte de Jesus foi o golpe final no diabo. Foi, na verdade, como uma grande bomba nuclear que explodiu em todo o reino das trevas, destruindo os demônios que estavam escondidos pelos lugares espirituais. Foi algo fatal e final para o diabo, que foi totalmente derrotado por algo que ele mesmo comandava: a morte. A morte se manifestou em Jesus e com isso destruiu o diabo. Uma das maiores armas que Jesus usou para vencer Satanás foi a morte, que o próprio Satanás comandava. Satanás foi derrotado pela morte do Messias.